Hoje vamos começar a tratar da autoconfiança. A autoconfiança é uma das virtudes, né, que a gente selecionou como conjunto, né, que é importante para nós no enfrentamento de dificuldades. E nós vamos começar então a explicar com base em frases de muitos pensadores, né, o que é a autoconfiança. Inicialmente, assim como quando a gente começou outros assuntos, a gente sempre vai buscar primeiro a definição do dicionário. E no caso aqui, a autoconfiança no dicionário é definida como a confiança em si próprio, como a segurança em si mesmo e nas suas habilidades. E como exemplo aí é dada essa expressão, né, do ator que demonstra autoconfiança ao atuar. Esse é um tema bastante abrangente, amplo, né? Nós vamos tratar ele ao longo de várias semanas. Nós vamos começar hoje com algumas frases que ajudam a gente a conceituar essa questão como indivíduos. A primeira frase que nós selecionamos é do Augusto Cury, que nos lembra de que cada um de nós é único e que não existe ninguém igual a cada um de nós. Só isso já deve ser motivo, então, para que a gente tenha aí essa confiança na gente mesmo. O Oscar Wilde, um poeta irlandês também, que já citamos diversas vezes, nos lembra isso de uma forma um pouquinho diferente, né? Dizendo que a gente deve ser a gente mesmo, porque todas as outras personalidades já têm dono. Isso está encadeado com a frase anterior, o seu significado, mas ao mesmo tempo também nos lembra e que se nós somos únicos, não devemos imitar os demais, porque nós queremos ser a gente mesmo. Isso também está vinculado com a questão da honestidade que nós já tratamos. Aqui nós temos uma frase da psicóloga Roberta Paiá, né, que nos lembra que a autoconfiança é o ato de confiar em si mesmo, tendo convicção e acreditando nas próprias capacidades. Assim, podemos nos arriscar mais e ter mais sucesso. Não por acreditar em si mesmo, mas por confiar. Lembrando a gente que quando a gente confia na gente mesmo, a gente acaba então conseguindo fazer, arriscar mais. Isso, obviamente, fazendo mais, nos leva mais longe. A Maria Curie foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Química. Ela teve uma vida bastante difícil também. Nos lembra dizendo que a vida não é fácil para ninguém, mas isso não importa. A gente deve perseverar e, acima de tudo, ter confiança em si mesmo. Você tem que se sentir dotado para fazer algo. E isso você tem que alcançar, custe o que custar. Lembrando que esse é um trabalho de autoconvencimento. O Dalai Lama coloca isso também de uma forma bastante parecida, porém em outras palavras, quando ele diz que a mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é pensar como sou inútil e fraco. É essencial, diz ele, pensar de forma firme e poderosa. Eu consigo, sem ostentação nem preocupação. Essa questão da autoconfiança, ela não é apenas uma
questão de acreditar, né? Mas ela envolve algumas habilidades, né? Que a gente precisa desenvolver, algumas aí desde pequeno. E a primeira delas, né, que a gente tem aqui citado, nessa frase do Schopenhauer, diz que desde muito cedo o jovem deve ser capaz de ficar sozinho. Isso é uma fonte de felicidade e paz de espírito. Quem não consegue ficar sozinho tem sérios problemas de autoconfiança e a gente já viu também outras questões que podem surgir disso. A mesma questão se aplica a problemas de saúde, né? O Sêneca, um filósofo aí do começo do Império Romano, diz que é parte da cura o desejo de ser curado. O psicólogo americano William James, né, um dos primeiros psicólogos americanos contemporâneos ainda do Freud, no final do século XIX, nos ensina que a gente deve agir como se aquilo que a gente faz fizesse diferença, porque de fato faz, né, ensinando a gente que confiar na gente de fato faz diferença. O oposto disso é lembrado pelo Newton Bonder, quando ele nos lembra que algumas vezes o ser humano pode pensar de si coisas que nem seu pior inimigo poderia. Em alguns momentos a gente acaba se auto-julgando e autoavaliando, né, de uma forma tão negativa que provavelmente nem nossos piores inimigos pensariam nessas questões, nessas palavras. Isso, obviamente, é o oposto da autoconfiança. A gente deve evitar. O Victor Hugo, outro poeta que nós já citamos muitas vezes, diz que o sol está dentro de cada um. Sorrir e acreditar em si é o caminho para alcançar a luz e o brilho que irradia da própria existência e acalenta a crença em nós mesmos. Acreditemos no próprio sol. Ele mora no eu e ilumina o tudo e o todo. A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano. Ele coloca a autoconfiança como luz. O padre Anthony de Mello, também já citamos várias vezes, nos lembra que ser amigo da gente mesmo é uma forma de fazer com que o nosso eu fique satisfeito e nos deixe, então, em liberdade para amar ao próximo. Lembrando que, se a gente não tiver essa capacidade com a gente mesmo, né, a nossa capacidade de amar o próximo será extremamente limitada e de qualidade muito pobre. Santo Agostinho também tem uma frase aqui relacionada ao tema, dizendo que nada estará perdido enquanto estivermos em busca. Lembrando que nós podemos estar passando por algum momento muito difícil, mas que se a gente estiver em busca de saída, nada estará perdido. Mas para a gente estar em busca, obviamente, nós precisamos da nossa autoconfiança.